entanto, gastaram fortunas nos últimos meses com uma campanha de mentiras para vender a ideia da reforma da Previdência para a sociedade. Eu queria aqui destacar duas dessas mentiras, que são especialmente cabeludas. A primeira é dizer que a Previdência pública ela é insustentável e que ela vai quebrar. A CPI já mostrou, e há economistas que mostram por A mais B, que se for cumprida a Constituição e as receitas previstas para a Seguridade Social foram destinadas para ela, não há déficit na Previdência. O que pode tornar a Previdência insustentável não é a garantia de direitos. O que torna a Previdência insustentável é a sonegação e a dívida absurda de grandes corporações com a Previdência Social. O que torna também a Previdência insustentável é a informalidade completa da economia resultante de uma reforma trabalhista infame e antipopular que foi aprovada nesse Congresso no ano passado. O que torna a Previdência insustentável é uma política criminosa de ajuste fiscal que impede o crescimento econômico, que gera desemprego e que, portanto, reduz a contribuição previdenciária e reduz o trabalho forçado. Uma segunda mentira é de que essa reforma é para combater privilégios. Eles estão mexendo na aposentadoria do povão quando querem aprovar a idade mínima. Se quisessem combater privilégios, tinham que tocar e não tiveram coragem para tocar na Previdência dos militares, onde aí sim há uma série de privilégios que o governo recuou. Se quisessem combater privilégios, tinham que mexer na cúpula do judiciário, que recebe auxílio moradia a rodo e uma série de benefícios previdenciários que não estão sendo tocados porque esse governo tem medo. O objetivo dessa reforma não é combater privilégios. O objetivo dessa reforma é atacar a maioria do povo brasileiro. E é por isso que nós temos o dever político, o dever cidadão de barrar essa reforma da Previdência. Essa não é apenas uma pauta da esquerda. Essa não é apenas uma pauta dos setores progressistas da sociedade. Aliás, aqui na votação no Congresso, tem alguns que vão barrar pela convicção, pelo amor, mas outros vão ter que barrar pela dor, porque se não barrar, não ganha eleição daqui a 6 meses, porque o povo vai saber bem quem é que vai votar a favor dessa proposta. Da nossa parte, temos que ter claro nesse momento de que tem 2 frontes de luta. Se esse governo e se o comando do Congresso Nacional resolver botar em pauta no dia 19, no dia 20, no dia que seja, esta reforma, tem um fronte que é aqui dentro do parlamento e a bancada de parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadoras comprometidos com os trabalhadores cumprirão seu papel, com obstrução, com muito enfrentamento. E tem a parte nossa que é na rua, que é o segundo fronte, que também vai ser necessário, com mobilizações, com greves, com bloqueios, parando esse país, como nós fizemos em abril do ano passado, contra essa mesma reforma da Previdência. Para barrar essa reforma, não vai ser só com bons modos e não vai ser só com palavratório aqui. Para barrar essa reforma, nós vamos precisar de muita combatividade dentro do parlamento e em todo o país. Contem com o MTST, contem com a Frente Povo Sem Medo nessa batalha. Pessoal, como relator da CPI da Previdência, estou 100% de acordo com tudo que caminha aqui. Eu e o Paim estamos juntos. Eu vou lá para a reunião da liderança do Senado, até para tentar barrar as questões lá ruins para nós. Eu queria convidar a senadora Gleisi Hoffmann para subir aqui em meu lugar. Eu já falei com vocês e
estou junto nessa luta, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A Gleice, presidente nacional do PT, já foi convidada pelo senhor Hélio José, o qual ele está cedendo, inclusive, o lugar. No princípio de um parlamentar, de uma liderança social, fala agora um parlamentar. Pediu que falasse uma mulher. Então, senadora Fátima Bezerra, com a palavra. Eu vou fazer um apelo a todos para 5 minutos, para que o plenário também possa falar. Bom, companheiros e companheiras, eu abraço... Fátima, só pedindo, talvez preciso, chamar para a mesa o presidente do PSOL, o líder Juliano Medeiros. Companheiros e companheiras, meu abraço aqui aos companheiros e companheiras, editores. Esse microfone... Oi? Agora deu? Bom, meu boa tarde de luta aos companheiros e companheiras parlamentares, aos companheiros servidores, servidoras, que representam aqui as esperanças e a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras por esse país afora, na luta para derrotarmos essa famigerada reforma da Previdência. Falo aqui pela delegação do nosso líder, Lindenberg, aqui também junto com a senadora Regina, junto com a senadora Gleisi, representando os demais integrantes da bancada do PT no Senado. E começo aqui ressaltando a importância desse ato pela sua grandiosidade, senadora Gleisi, grandiosidade do ponto de vista de representatividade, do ponto de vista de resistência, do ponto de vista de mobilização. Nós sabemos que o golpe consumado em 2016, ele continua aí, no ataque violento, não só à democracia, e nesse aspecto é importante aqui, me permitam, mais uma vez, expressar aqui a nossa indignação diante da condenação injusta do presidente Lula, condenação essa que se explica porque trata-se não só do maior líder popular do nosso país, mas trata-se também daquele inclusive que lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República, já adiantando para o povo brasileiro que, caso esse projeto seja vitorioso, ele vai revogar todas essas agendas de retirada de direitos, como é o caso exatamente da reforma da Previdência. Mas o fato é que o governo do golpe, não satisfeito apenas em congelar os gastos públicos, não satisfeito apenas em subtrair direitos sagrados dos trabalhadores e trabalhadoras através da reforma trabalhista, agora volta seu alvo exatamente para uma outra reforma que atenta contra um direito sagrado do povo brasileiro, que é o direito de ter uma aposentadoria justa e digna. Felizmente, a resistência e a mobilização está falando mais alto. E esse ato aqui é uma demonstração clara disso. Quero aqui também, pai, saudar você, ao senador Hélio José e aos demais integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que junto com as entidades representativas do serviço público desempenharam um papel muito importante, apresentando ao Brasil o relatório da CPI, da Previdência Social, desmascarando esse governo corrupto e mentiroso, no sentido de provar por A mais B, como a CPI mostrou, através de um trabalho sério, que não existe déficit nenhum da Previdência. A Previdência é superavitária. Os problemas que a Previdência apresenta hoje são frutos da má gestão, são frutos, inclusive, da sonegação. A CPI mostra claramente que o que é necessário ser feito para fortalecer a Previdência, para fortalecer o sistema de seguridade social,
é rever a questão das desonerações, é o combate aos sonegadores, que tem, inclusive, nos banqueiros, nos bancos, os principais devedores da Previdência Social. E, curiosamente, o governo não só não divulga a lista dos grandes devedores, como, inclusive, não cobra a dívida dos devedores e dos sonegadores. E agora quer exatamente jogar essa conta nas costas dos servidores, fazendo, inclusive, uma campanha criminosa, uma campanha na televisão mentirosa, patética, ao ponto, inclusive, de ir até para o programa do Ratinho, do Silvio Santos, tentar convencer a opinião pública de que o alegado rombo da Previdência é culpa dos servidores públicos, quando na verdade está mostrado por A mais B que não se trata disso. Muito pelo contrário, tem idade mínima no Brasil, muito pelo contrário, os servidores descontam para a Previdência Social, senadora Gleisi, muito pelo contrário, os servidores públicos, inclusive, descontam, inclusive em cima do salário bruto, ao contrário dos servidores da iniciativa privada, que descontam em cima exatamente do teto, assim como a questão da idade mínima e etc. De forma que eu quero aqui, em nome da bancada do PT aqui no Senado, dizer aqui que nós estamos ao lado de vocês para resistir. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma que essa reforma da Previdência seja aprovada. Repito, pelo que ela significa em termos de atentado à cidadania e à dignidade, porque é uma reforma cujo conteúdo vem para aprofundar as desigualdades sociais, atingindo principalmente os trabalhadores e trabalhadoras e o povo mais pobre desse país. Por isso que o nosso grito de luta, de resistência é esse, vai ser sempre esse. Parlamentares da Câmara e do Senado, escuta o recadinho claro dos servidores públicos, escuta o recado aqui da bancada da oposição, junto com os servidores públicos. Se vocês tiverem a coragem de votar nessa famigerada reforma, que só podia partir de um governo sem voto, só podia partir de um governo que está aí atolado até o pescoço no mar de corrupção e no mar de denúncia. Por isso que o nosso grito é esse. Se vocês, parlamentares, ousarem votar a favor dessa reforma da Previdência, se preparem, porque vai ser implacável a resposta do povo e dos servidores em 18. Se votar, não vota de maneira nenhuma. Rapidamente registrar a presença, e me chegou até o momento na mesa, dos parlamentares. Ex-senadora e deputada Benedita da Silva, deputado Arlindo Schneider, Maria do Rosário, deputado do Rio Grande, Amaury Teixeira, ex-deputado, mas sempre deputado, Luiz Couto, deputado Luiz Couto, deputada Jandira Fegali, deputado Vicentinho, deputado Marco Maia, deputado Valmir Francidelli, deputada Margarida Salomão, deputado Abel Leão, deputado Saglas Moraes, senadora Regina Souza, deputado Carlos Beratini, deputado Daniel Almeida, deputado Zé Carlos, deputado Nelson Pellegrini, deputado Cláudio Braga, deputada João Moraes, deputada Eudina, deputado Valdir Valles, deputada Angelim, deputado Angelim e deputado Henrique Fontana. Tem algum deputado que eu não sei? Diga o nome, pode dizer algo. João Daniel. Qual é o outro? Helder Salomão, Pepe Barra, Zé Geraldo. Helder Salomão. Ana Perugini. Depois do 67 aqui tem que falar algo. Deputado Pedro Vargas. Enio Werner. Beto Braga. Beto Faro. Algum mais?
Deu? Vamos em frente, então. Logo já sei. Logo já sei. Ah, o Arnaldo Faguetsá está aqui na mesa, né? Ele que é também coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Presidência. Passamos a palavra para Alexandre Conceição, que fala pelo MST. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Bem, primeiro gostaria de agradecer. Aumenta o som aí. Bota só na caixa. Oi. Bom, vamos tentar falar assim para ver se facilita. Agradecer ao senador, à liderança que convocou esse ato do PT, dos partidos, do PSOL, todos os partidos que aqui estão presentes, a todos os funcionários dessa casa que aqui estão presentes, e dizer que duas coisas nesse momento histórico para o Brasil. Eles já passaram com golpe, eles estão organizando tirar mais direito da classe trabalhadora, e a reforma da Previdência para as mulheres rurais será o retorno do trabalho escravo. A reforma da Previdência que eles querem é uma encomenda da Rede Globo, que é uma das principais empresas privadas de previdência privada. A reforma da Previdência que eles querem é para massacrar o nosso povo, sobretudo as mulheres. Então, as mulheres trabalhadoras rurais desse país, em nome de duas mulheres, eu quero fazer essa fala. Maria Margarida Alves e Juscelina Cavalheiro. Duas trabalhadoras rurais que com certeza estará no dia 19 aqui, no seu espírito, junto com nós, para barrar essa infâmia dessa reforma da Previdência. E nós, como MST, não nos furtaremos de amolar nossas ferramentas para vir a Brasília, para ir em qualquer lugar desse país, em qualquer BR, em qualquer estrada, se precisar da força e da dedicação do MST, o povo brasileiro sabe que nós não fugiremos à luta. Não permitiremos que essa reforma infame continue. O ano de 2017 já foi assim. Nós conseguimos fazer uma greve geral com as centrais, nós conseguimos a greve de fome com o MPA, nós barramos naquele momento. E agora, para dizer para o Marco Maia, o Rodrigo Maia, que se ele tentar voltar para votar, nem ele e nenhum golpista voltarão para essa casa, porque o povo brasileiro não vai dar um voto nos traidores da pátria, naqueles que querem vender a nossa Previdência e o nosso território. Então, portanto, companheiros e companheiras, vive na luta, porque a Previdência é do povo e nós não arredaremos pé até que a gente derrote essa reforma da Previdência, mas principalmente esse governo golpista. Um grande abraço e vive na luta. Muito bem. Imediato, senadora Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, companheiros, companheiras. Em primeiro lugar, eu queria saudar esse ato pela representatividade das entidades que estão aqui, pelo número de pessoas, mostrando que nós começamos firme o enfrentamento aqui no parlamento, que não vai ser fácil para eles, não, nós vamos resistir. Eu queria ser muito rápida e falar três coisas para vocês. A primeira é que a gente vive uma situação de anormalidade no nosso país. Institucional, anormalidade da democracia, nós vivemos uma crise política junto com a econômica e social. E essa anormalidade, ela se concretiza com o rompimento do pacto democrático que nós tivemos em 1988 na Constituição. Tinham duas coisas importantes. A democracia, ainda que formal e prevalente no voto, se baseava no voto universal em eleições diretas e democráticas, e os direitos sociais mínimos que a Constituição consubstanciou. Ou seja, nós conseguimos começar a construir um estado de bem-estar social mínimo. Com o impeachment, nós já tivemos o rompimento da primeira perna desse pacto democrático. Ou seja, faltou respeito ao voto popular, à soberania popular. Depois veio a emenda constitucional, que feriu a segunda perna desse pacto.
que foi exatamente retirar da Constituição os direitos elementares da população. Retirando da Constituição os gastos com saúde, com educação, com a proteção. E agora nós estamos vivendo as consequências dessas duas ações que foram contra a nossa Constituição. Essa agora com a reforma da Previdência, e já tivemos também na reforma trabalhista alterações na Constituição, e a reforma da Previdência vem para realmente colocar no chão a proteção social mínima que o povo brasileiro conquistou, e agora, de novo, a obstrução do voto popular e não querer que o presidente Lula participe do processo eleitoral. Nós não podemos achar que estamos vivendo na normalidade. Por isso, a nossa conduta, a nossa força, o nosso enfrentamento não pode ser de normalidade, porque eles não vão aceitar ou não vão mudar de posicionamento se nós não tivermos um enfrentamento mais duro a essa situação. A primeira coisa é barrar essa reforma da Previdência. E aí, se for preciso, está aqui na Câmara, mas eu tenho certeza que os senadores das bancadas progressistas ajudam, nós temos que obstruir os trabalhos da Câmara indefinidamente a partir de hoje. Não há que se funcionar um parlamento num sistema que a democracia não está sendo respeitada. O que esse parlamento vai votar? Com certeza é contra o povo brasileiro. Então eu vim aqui trazer o apoio do Partido dos Trabalhadores, junto com a senadora Fátima, da nossa bancada do Senado Federal, também em nome do senador Lindbergh, e dizer que nós vamos estar junto com os deputados, com as deputadas, na obstrução aqui, impedindo que o trabalho da Câmara funcione. E pedir aos movimentos sociais que já estão fazendo isso, estão demonstrando garra, força, que a organização e a mobilização da sociedade são fundamentais para a gente barrar esse golpe. Nós queremos a nossa democracia e os nossos direitos de volta. Saulo Arcangeli, CSP com Lucas, Central Sindical. Aí. Lembrando a todos que é 5 minutos cada um. Enquanto ele arruma o som ali, só uma informação. Nós estamos com 260 rádios comunitárias ao vivo transmitindo para esse ato. 260. E as páginas de todos os senadores e deputados. Aí vai mais de 300. Com certeza fizeram aqui 400. Deu som? Então, com você. Com você. Então, boa tarde a todas e a todos, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos vindo lá do Senado Federal, onde estava também numa audiência sobre a CPI da Previdência. A importante CPI que demonstra que nos últimos 20 anos a Previdência foi apenas de ataque aos trabalhadores e de entrega para o grande capital, os grandes empresários, os grandes bancos, através da desoneração da folha de 56 setores desde 2007, através das fraudes da Previdência e também esse rombo que foi criado por toda essa corrupção que foi nesse último período. Isso foi muito bem colocado aí pela CPI, né? Que demonstra que nos últimos 15 anos você teve 2 trilhões de superávit, né? E não podemos aceitar que esse governo coloque essa reforma da Previdência mais uma vez para atacar os trabalhadores. E aí, nós fizemos em 2017 um grande enfrentamento. Nós saímos bastante vitoriosos. Fizemos a maior greve da história desse país em abril. Fizemos a maior ocupação aqui em Brasília, com mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras.
duramente reprimido aí pela polícia do Temer, pela Força Nacional, pelo Exército, mas fizemos enfrentamento e conseguimos derrotar esse governo. Ele não conseguiu passar a reforma da Previdência. E essa reforma não vai passar. Porque no dia 19, vamos estar todos juntos, as centrais sindicais, os movimentos, fazendo uma grande greve, uma grande mobilização, porque só assim a gente vai derrotar essa reforma e o conjunto de ataques desse governo. Só na rua. É importante essas atividades, é importante, mas temos que estar lá na rua, temos que ir lá criando comitê, ampliando os fóruns na base, no local de trabalho, no bairro, para dizer que mais uma vez eles vão atacar, querer atacar os trabalhadores para dar dinheiro para os ricos, como o Itaú, em 2017, teve um lucro de 10%, como os novos bilionários desse país e do mundo, à custa da retirada do salário e do direito dos trabalhadores. Então vamos aí, sair daqui para construir um grande dia 19, um dia de luta, de greve, de mobilização, e já colocar também no nosso calendário o 8 de março, o dia de greve internacional das mulheres, o ano passado também que foi muito importante, porque as mulheres são as mais atacadas, inclusive nessa reforma trabalhista que passou, que hoje está cada vez mais escravizando o trabalhador através de jornada intermitente e através do avanço do trabalho parcial. Então, vamos avançar, fazer um grande calendário no dia 19, um grande processo de mobilização e também rumo a uma grande greve geral nesse país para parar novamente esse país. Saudação a todos e todas. Imediato deputado Décio Lima, líder da minoria no Congresso. Eu acho. Quero aproveitar, Décio, só para anunciar a presença conosco da senadora Vanessa Graciotin e também a deputada Zenaide. O senador José Pimentel aqui, na retaguarda, silencioso e vigilante, mas sempre querendo. Eu queria. Deputada Janete Fidelipe também. Tá bom o som esse, não? Oi. Alô. Eu acho que... Pessoal do som aí, por favor, aumenta o som aqui, para todo mundo poder ouvir. E conserte esse microfone sempre que vão aqui. Faz favor. Chamar o pessoal do som para a luta. Eu acho que as mãos visíveis dos banqueiros, daqueles que fizeram toda esta construção de absurdo, agressiva ao povo brasileiro, não contavam com a nossa resiliência, não contavam com o acontecimento que estamos realizando hoje aqui, senador Paim, queridos deputados, deputadas, senadoras, movimento social, lideranças do Brasil inteiro que expressam este momento de resistência. Eu acho que nós podemos dizer aqui que a nossa resiliência, por conta da causa, por conta do conjunto da unidade, aos banqueiros e aos traidores apátridas, e que a cereja do bolo eles não vão comer e nós vamos derrotar esta reformeta da Previdência que vão tentar passar aqui no Congresso. Eu penso que nesse momento também, nós todos, aqueles que têm papel institucional, mas sobretudo aqueles que lideram os movimentos sociais, temos uma tarefa daquelas escritas na poesia de Bertolt Brecht, imprescindível para nós, que é, na verdade, tirar o povo brasileiro da letargia, acordar o Brasil, porque a sua carne está sendo cortada na pele e na alma com os acontecimentos em curso no nosso país.
Eu acho que esse momento nós temos que tomar ele para nós também, não só para derrotar este flagelo da reforma, mas sobretudo também para buscar a musculatura necessária para esta conjuntura que não é de luxo, para que os partidos que estão aqui, os movimentos sociais, os deputados, senadores que estão resistindo, todos nós possamos construir uma agenda de resistência para poder dar um basta a estas agressões que a democracia brasileira está sofrendo. E aí, concluo aqui dizendo, não haverá eleições sem a presença do presidente Lula nesses acontecimentos da vida democrática. E por isso todos nós devemos ter a musculatura necessária. Portanto, companheiro, vamos derrotar a reforma da Previdência, se é que pode ser chamada de reforma, derrotar os banqueiros, erguer com força a nossa democracia e chamar o povo para as ruas e para as praças. Eu concluo aqui, em homenagem às mulheres guerreiras, convidar a minha querida companheira deputada Margarida Salomão para ocupar este lugar aqui que eu ocupo desde o começo dessa solenidade. Viva as mulheres brasileiras e a luta do nosso povo. Eu chamo a presença do deputado Zeca Dirceu, deputado Edmilson e deputado Paulão. Chamamos deputado Bolgás, chamamos para usar a palavra pela CTB, o líder Paulo Vinícius. Deputado Léo, também presente. Léo de Brito. Tem o microfone aí. Boa tarde, deputados, deputadas, senadoras, lideranças do movimento social, jornalistas, brasileiros, brasileiras. Meu nome é Paulo Vinícius, eu represento aqui a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, a CTB. E a primeira coisa que eu queria dizer para a população brasileira que nos acompanha agora pelas centenas de rádios comunitárias vinculadas a essa transmissão e também por todos os veículos, é que essa mesa e todos vocês que nos escutam representam uma grande força, uma grande frente ampla em defesa da mais importante política social do Brasil, que é a defesa da Seguridade Social e da Previdência Pública brasileira. Que esse governo ilegítimo de parasitas, gangsters, uma quadrilha que não chegou ao poder pelo voto popular, quer mudar a vida de todos nós, levando os brasileiros pobres ao desespero, à exclusão e à morte na miséria. É isso que eles querem fazer com a velhice do nosso país, no Nordeste, no Norte, nas periferias. É preciso uma frente dessa magnitude para deter essas forças das trevas que querem destruir o Brasil. E para essa ampla unidade, isso não é um problema apenas da esquerda, isso não é um problema apenas dos trabalhadores, isso não é um problema apenas das mulheres, isso é um problema independente de partido. Envolve também o movimento ecumênico, todos os que não querem ver uma tragédia acontecendo nas praças e esquinas, quando os pobres não puderem mais se aposentar, porque ninguém poderá se aposentar, porque de um lado eles estão acabando com a possibilidade de manter um emprego formal. Você não vai conseguir, meu irmão, com o trabalho intermitente, a reforma trabalhista, contribuir trabalhando até os 65 anos. Vai ser impossível, e a nossa velhice será a velhice da miséria, para encher o bolso de meia dúzia de banqueiros e ladrões. Não a reforma da Previdência. Povo mobilizado, pressionando cada deputado. Inclusive é preciso dizer que
que estão falando pelos corredores que nem os votos comprados. Nas outras duas votações o cabra pagou. E o povo pagará! O povo pagará a traição de cada parlamentar que quiser condenar a população idosa do Brasil à miséria depois de uma vida de trabalho. Não passarão! Um grande abraço e vamos vencer essa batalha! Deputada Alice Portugal, pelo PCdoB. Se ela não tiver, fala a querida deputada Jandira Ferrari, da liderança do PCdoB. Não, agora tá. Bem, boa tarde a todos os colegas do parlamento que aqui estão, a todas as representações, movimentos, mulheres e homens aqui presentes. Primeiro dizer que é muito bom retornar do recesso e encontrar vocês, porque isso demonstra que apesar de tudo, de todas as agressões, de todas as derrotas democráticas que a gente tem vivido, eles não nos derrotam na capacidade de luta e na esperança das nossas vitórias. O que eu acho que melhor representa a situação surreal que a gente está vivendo é ver que o Temer teve a sua aposentadoria suspensa porque não conseguiu provar que está vivo. Isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Essa é bem a cara do momento que a gente vive, né? Mas não tenhamos ilusão, minha gente. Não tenhamos ilusão. O discurso de que vão engavetar a reforma, de que vai acabar em fevereiro, de que não vão votar, não se iludam com isso não. Isso é para a gente baixar as armas, para a gente parar de lutar. Nós não podemos baixar nossas armas de luta, não podemos nos acomodar, temos que manter esse espírito que está aqui. Porque não se iludam, o capitalismo contemporâneo, que é o capitalismo da acumulação financeira, não se preocupa com o povo. Eles consideram que a grande maioria é descartável, é sem serventia, porque eles só se preocupam com a acumulação de poucos, e com a concentração de renda, e o resto que se dane. Eles têm muitos instrumentos de batalha, e um deles é simbólico. Eles têm uma batalha simbólica, que eles fazem utilizando a grande mídia, se utilizando dos tribunais de exceção, se utilizando de legislação e de mudanças constitucionais. Sabe quantas reformas trabalhistas fizeram no mundo no último período? 110. Reformas da Previdência? Muitas. E eles vão buscar esta reforma, não é só porque eles excluem, porque eles excluem sem nenhuma sensibilidade. Isso eles fazem. Não estão preocupados com o povo, se vai voltar para a fome, se derrotam a política pública de maior sucesso no nosso país, que foi uma construção duríssima, fazer um sistema de proteção social que é um sucesso, que não é deficitário, que é superavitário no Brasil. E nós sabemos disso, não só por causa da CPI, que comprovou novamente, mas é um superavitário que a gente vem provando há 20 anos. Fernando Henrique, assim que entrou, tentou fazer e desconstitucionalizar a Previdência e também o SUS. Collor, a primeira emenda constitucional que entrou foi para desconstitucionalizar o SUS. Essa batalha de resistência a gente faz aqui há muito tempo. Mas o conteúdo perverso desta reforma eu nunca vi deste tamanho. É de uma perversidade sem nenhuma analogia, é muito grave. Porque é um grau de exclusão do trabalhador urbano, do trabalhador rural, com uma imensa repercussão, principalmente nas mulheres, que é algo que eu nunca vi parecido. Em nenhum lugar do mundo viu algo tão perverso como essa reforma. E sofrem no regime geral, e sofre o servidor público, que já teve a sua reforma e já está equilibrado ao longo do tempo. Não precisa de reforma da Previdência para tirar as atuais regalias da casta do servidor público. A Constituição atual já resolve isso. Basta aplicar. Então, o que nós precisamos provar ao povo brasileiro é que eles mentem. Mentem usando a grande comunicação.
porque nós não temos, mas nós temos essas aqui. E nós temos ganho a batalha de comunicação no povo, e o povo reage, o povo resiste. E os deputados não estão querendo votar porque estão perdendo a batalha de comunicação. Eles sabem que se votar contra a Previdência, vão ter dificuldade de voltar para cá. E a gente tem que continuar repetindo, se votar, não volta. Se votar, não volta. Hoje eu encontrei o pessoal cantando a marchinha da Previdência no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, bem no embarque. Nós temos que continuar fazendo isso, mas fazendo isso no aeroporto, na cidade onde ele vive, na rede social, no Twitter, no WhatsApp, no e-mail, em todo lugar, dizendo isso, se votar não volta, divulgando as marchinhas, divulgando no carnaval, fazendo tudo que a gente sabe fazer, porque se eles não conseguirem votar no início do ano, quanto mais perto da eleição, não votarão. Então, minha gente, é continuar na batalha, na esperança, na credibilidade da vitória, porque essa é a nossa chance de dar a maior derrota esse desgraçado desse governo. É derrotar a reforma da Previdência. Estamos juntos. Muito bem. Estou a presença também de deputado Chico Alencar, Edilson Rodrigues, deputado Davidson Magalhães, PCdoB, deputado federal, que lembrou aqui para mim, e de imediato, que nós estamos correndo contra o tempo, em 4 horas tem uma entrevista coletiva que as entidades vão dar. Então eu chamo nesse momento para falar a CUT. Deputado Patrus Ananias presente. Graça CUT. Cinco minutos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, gente. Vou começar aqui fazendo a transmissão das energias positivas desse momento histórico, iniciando aqui esse período legislativo com um ato dessa magnitude. Já estamos dando um recado para o golpista Temer, que não vai ser fácil 2018 para ele e para os seus aliados. Nós da CUT temos uma posição. Nós vamos fazer a movimentação do dia 19, independente deles anunciarem que pode ser na terceira semana, que pode passar para o próximo mês. Nós não vamos nos enganar com este povo. O governo não vai retirar a reforma da Previdência aqui do parlamento. Tem uma CPI, está provado que tudo que ele está dizendo na propaganda é mentira, não tem déficit na Previdência, mesmo assim ele não tomou nenhuma posição para retirar o projeto. Ao contrário, ele está gastando o nosso dinheiro, o dinheiro do povo do Brasil, para fazer propaganda mentirosa na televisão, numa ofensiva extremamente agressiva contra o serviço público, contra os servidores. E é muito bom que todos saibam que dentro desse contexto, ele está fazendo a campanha contra os servidores por causa da Previdência, mas por trás disso, não esqueçam, está a desmoralização do serviço público para poder ele privatizar todos os serviços do nosso país. Está a Eletrobras aí, é a próxima da vez, vai vender energia, vem junto a água e vem junto o peixe. Nós temos que não só ficar indignados, mas unificar de forma madura todas as energias que tem contra esse governo, que tem contra a reforma da Previdência, que tem contra outros projetos que estão tramitando aqui, porque as coisas tendem a piorar se a gente não tiver uma reação extremamente forte nesse período. E aí deixar um chamado todo especial para as companheiras mulheres. Todas as reformas, todas as medidas vai, nesse momento e para o futuro, prejudicar principalmente as mulheres. E o dia 8 de março
Vamos transformar o dia 8 não só um dia de manifestação, mas vamos parar esse país, vamos parar todos os países desse continente para poder dizer que nós não aceitamos retrocesso como eles querem, como o capital quer. Então é isso aí, vamos aproveitar o Fórum Social Mundial, para fechar, o Fórum Social Mundial e fazer dele uma trincheira internacional para denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil. Tem também o Fórum Mundial da Água, aqui em Brasília, do dia 17 a 19 de março. Vamos fazer o que tem que ser feito. E, para fechar, eleição sem Lula é fraude, é golpe. Deputado José Guimarães, líder da minoria da Câmara. Na sequência, deputada Zenaide Maia, do PR. Na sequência, o líder do PSOL. Senador Paim, eu não vou nem usar. Permita só aqui, estou aqui, já me cobraram 10 vezes. Facebook do PT na Câmara ao vivo, sinal aberto para compartilhar. Senador Paim, esse som não está baixo, não? Bom, senador Paim e companheiras e companheiros, eu não vou nem usar os 5 minutos. Eu quero fazer aqui 3 coisas. A primeira delas é provocar todos nós parlamentares. Nós vamos reunir a oposição daqui a pouco, e é que a partir de hoje nós não podemos deixar votar nada nesta Câmara a partir de agora às 19 horas. Isso é muito importante. O PCdoB, o PR que está aqui, o PSOL, o PSB, o PDT, os movimentos sociais que estão aqui. É isso que eles querem. Traduzir a normalidade. E não há nada de normalidade no país, e muito menos aqui na Câmara dos Deputados. Segundo lugar, disse minha Jandira, eu gostei quando eu cheguei no aeroporto de Brasília ontem. Estava na marchinha de carnaval. Ó, prestem atenção, nós só temos sessão hoje e todos os parlamentares voltam amanhã. Aí só no dia 19. Portanto, hoje, sobretudo amanhã, e no dia 19 pela manhã, é bater tambor em todos os aeroportos na pressão política sobre os parlamentares. A terceira coisa importante, companheiros e companheiras, até porque, ó, nós já temos consenso entre nós o conteúdo da reforma. Há que ter um esforço para pararmos o país no dia 19. É isso que as centrais sindicais estão dizendo. Nós temos que colaborar com isso. Eles não vão, companheiro Paim e Arnaldo Paredes de Sá, eles não vão, estão inventando que não tem voto. Vão querer nos pegar na surpresa no dia 19. Porque se eles não votam no dia 19, diz que não vão votar mais, mas não adianta, porque se não votar, eles votam a privatização da Eletrobras e outras pautas que retiram direito e quebram com a nossa soberania. Portanto, o período agora é de enfrentamento, o período agora é de radicalidade na luta democrática no país. Ninguém pode ficar sentado nas nossas cadeiras aqui no parlamento achando que está tudo normal. Não tem nada normal. A democracia brasileira está ameaçada. As eleições livres e democráticas estão ameaçadas. E nós precisamos responder à altura. Numa hora como essa, eu concluo, senador Paim. Podemos ter divergência aqui e ali, mas tem uma coisa que nós não podemos abrir mão. É a defesa da democracia, e temos que unir o país e derrotar esses golpistas no dia 19, quando eles votarem para votar a PEC da Previdência. Viva o Brasil e parabéns, movimentos sociais, aqui nesse momento, aqui na Câmara. Muito bem. Índio, líder da Intersindical. Edson do Amigo Índio. Boa tarde a todos os que lutam em defesa do direito à aposentadoria e do conjunto dos direitos dos trabalhadores. Quero aqui rapidamente cumprimentar todas as parlamentares, todas as mulheres, deputadas e senadoras, em nome da deputada Luísa Erundina, e todos os parlamentares homens, em nome do senador Paulo Paim. Dizer que esse ato, entre outras
atividades e manifestações que estão acontecendo no país a partir de hoje são fundamentais para a gente impedir a entrega da previdência pública para os bancos e o fim da aposentadoria, que é um direito elementar da civilização, principalmente do povo brasileiro. Dizer que eles, o governo, iniciou o debate dessa destruição da Previdência, alardeando um suposto déficit, e eles perderam o debate na sociedade, apesar da propaganda enganosa, apesar do papel nefasto da Rede Globo e dos principais meios de comunicação. O povo brasileiro sabe que a Previdência e a Seguridade Social não tem déficit. Tanto é assim que eles mudaram o discurso do déficit para dizer que era o combate ao privilégio. E também o povo brasileiro não comprou essa patifaria dos golpistas, dizer que essa reforma é para combater privilégio, porque todos nós sabemos e o povo brasileiro precisa se apropriar dessas informações. Os verdadeiros privilegiados desse país é a minoria, é o rentismo, são os banqueiros, são os que financiaram o golpe nesse país para destruir o Estado, para desmontar o Estado, para destruir as conquistas da Constituição, para entregar as nossas riquezas. Nós sempre lembramos, é importante lembrar, enquanto a Rede Globo faz a propaganda todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, dizendo e fazendo terrorismo com o povo, com financiamento da Crefisa, que é a financeira que cobra 712% de juros no crédito não consignado, que é aquele crédito que eles oferecem na televisão. E nós estamos dizendo para o povo, eles querem acabar com o direito à aposentadoria para entregar para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, para a banca privada que suga as riquezas desse país, como o Banco do Bradesco, que cobra, é importante lembrar, 712%, é 1% ainda dos juros do rotativo do cartão de crédito. Então, para concluir, nós queremos dizer, o povo brasileiro vai lutar, a classe trabalhadora vai lutar, as mulheres e homens desse país, nós vamos chacoalhar esse país, vamos botar pressão total nessa canalha golpista que quer botar essa reforma, e quem votar não volta. E no dia 19 de fevereiro vamos parar o Brasil em defesa da aposentadoria, em defesa dos direitos, em defesa da democracia. Nós não aceitamos tapetão, não aceitamos fraudes, nós queremos uma eleição para debater a revogação do conjunto desses processos. Grande abraço da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora. Vamos juntos mobilizar o país e derrotar o golpismo e essa deforma que só atende ao capital financeiro, ao rentismo, aos vende-patas do Brasil. Grande abraço, vamos dar luta até a vitória. Por favor, deputada Zenaide Maia, pelo PR. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu quero cumprimentar os colegas deputados, senadores, todo esse povo que está aqui para defender o povo brasileiro. Eu queria dizer o seguinte: impeachment, PEC da morte. Quando a deputada Jandira falou que para Temer e seus aliados o povo não existe, eles se especializaram em jogar à deriva os mais carentes e vulneráveis desse país e ainda dizer que toda reforma é para tirar privilégio. Mentira! A reforma do teto tirou foi dinheiro da saúde, que vai fazer morrer milhares de brasileiros e brasileiras desse país por falta de assistência médica. Tirou o dinheiro, o recurso da segurança pública, fazendo com que nossas famílias vejam de ser assassinadas, suas famílias e seus amigos. E fica aqui dizendo, falta dinheiro para a segurança pública. O que é isso, gente? Botaram na Constituição que durante 20 anos
não se vai investir em saúde, segurança pública e educação desse país. Isso é uma piada. Mas agora está pouco. Não vamos deixar ninguém se aposentar. Essa história de tirar privilégio. Como é que alguém resolve dizer que o problema desse país, Arnaldo, são os trabalhadores, gente? Trabalhadores brasileiros nunca foram problema nem aqui, nem no mundo todo, nem nunca será. Zenaide é contra qualquer coisa que tire qualquer direito de trabalhador que demorou a conquistar. Reforma da Previdência, não. Esse é o único país do mundo, eu acho, que a extrema-direita entrega nosso patrimônio assim, descaradamente. Dê uma olhada na medida provisória 795, que foi aprovada no dia 22, que tira o dinheiro da Previdência dos municípios e dos estados durante 25 anos para petroleiras internacionais, gente. Pastem, contra, sim. Não adianta maquiar. Todo dia tem uma maquiagem diferente. Não subestime a inteligência do povo brasileiro. Mulheres e homens, jovens e crianças de bem desse país. Há um pedido aqui na mesa para que eu chame ele. Eu vou chamar Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Obrigado, senador. Esse é um abraço do pessoal a todos os companheiros e companheiras parlamentares do Senado, da Câmara, os companheiros e companheiras dos movimentos sociais. E registrar aqui para o pessoal, esse é um momento muito importante, uma demonstração de força e de unidade política dos setores populares em favor dos direitos do povo brasileiro. Nós tivemos um ano de 2017 muito difícil, um ano em que começaram a valer os efeitos da Emenda Constitucional 95, inclusive saíram hoje os números na Confederação Nacional dos Municípios, que mostram quase 2 bilhões a menos para a saúde em 2017, graças à emenda do teto de gastos. Foi um ano também que começou a valer os efeitos da lei das terceirizações e que foi aprovada a reforma trabalhista. Foi um ano muito difícil para o povo brasileiro e para as forças democráticas, progressistas e socialistas do país. E mais, foi o ano da grande infâmia, em que um presidente da República, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção, foi inocentado 2 vezes pelo Parlamento. Este mesmo Parlamento que agora tem uma parte dele querendo aprovar a reforma da Previdência. Então o ano de 2017 foi um ano muito difícil para o povo brasileiro, para as forças democráticas, progressistas, aqueles que têm compromisso com os direitos e com o povo brasileiro. Por isso, começar o ano de 2018 com essa demonstração de força, de unidade política, através da composição de uma frente que não é só mais parlamentar, é uma frente política e social, que envolve as entidades do movimento sindical, movimento camponês, movimento popular, da juventude, das mulheres, é muito importante. Essa demonstração de força aqui não estará restrita ao parlamento. No dia 19 de fevereiro está convocado pelas centrais sindicais uma grande composição de unidade, um Dia Nacional de Lutas. Esse Dia Nacional de Lutas, no dia 19, conta com o apoio do PSOL, conta com o apoio da nossa militância para parar o Brasil, já que infelizmente não foi possível convocar uma greve geral, mas mobilizações de massa em todas as capitais do país para consolidar aquilo que é a nossa primeira vitória em 2018. A primeira vitória do povo brasileiro em 2018, depois do difícil ano de 2017, vai ser derrotar a reforma da Previdência e construir um projeto popular e socialista para as eleições de 2018. O pessoal está comprometido com esse projeto, está comprometido com a unidade, não obstante diferenças que nós possamos ter no campo eleitoral, na leitura da conjuntura, mas a unidade neste momento em relação à luta contra a reforma da Previdência, em defesa da democracia, dos direitos, é uma luta que une todos nós. E o PSOL, através da nossa bancada aqui na Câmara dos Deputados, nosso líder Ivan Valente, nossa deputada Luísa Erundina, os demais parlamentares que aqui passaram, junto com o partido e a sua militância, estão comprometidos nessa unidade para construir uma grande vitória do povo brasileiro, que é soterrar a reforma da Previdência e fazer 2018 um ano de vitórias, conquistas e luta para o povo brasileiro. Viva o povo brasileiro, fora Temer, viva a Previdência Pública e de qualidade. Obrigado. Muito bem. Arnaldo Faria de Sá fala como um dos coordenadores da Frente Parlamentar Mista, Câmara e Senado em defesa da Previdência.
Boa tarde a todos vocês, parabéns pela presença. Retomar os trabalhos legislativos com essa força das entidades sociais aqui, dá um espírito de luta muito grande. Então tem que ter essa mobilização total, porque lamentavelmente as grandes redes de televisão, a Mauri Júnior, Silvio Santos, Ratinho, Boris Casoy, só escutam as mentiras do governo. O povo não pode falar. E é tudo com matéria paga, porque o governo depois paga patrocínio para esses canais de televisão, sem dizer a famosa Rede Globo, que os seus comentaristas, os seus jornalistas, todos eles estão falando mentiras contra a reforma da Previdência. Hoje ainda tem história do IPEA dizendo que o déficit do tamanho do mundo, só que o secretário de Previdência que está lá é o cara que veio do IPEA. Ele está fazendo esse jogo para inviabilizar a Previdência. Esse governo aprovou a TRU, que está levando por ano 100 bilhões da Seguridade Social. Aprovou até teto de gastos, que vai prejudicar ainda mais a Previdência. Querem acabar com o direito da aposentadoria rural, querem acabar com o direito do benefício assistencial, querem acabar com o direito dos anistiados, querem acabar com todos os direitos para inviabilizar a Previdência Pública e fazerem o jogo da privada. Não vamos deixar isso acontecer. Não vou votar nada no dia 19. Nós vamos permitir que isso possa acontecer. É importante a gente continuar essa luta todos juntos, porque sem dúvida nenhuma, esse governo corrupto, safado e sem vergonha não pode votar essa reforma da Previdência. Um recado para eles: praga de aposentado, pega, praga eles! Esse é o Rafael como líder do PSOL, deputado Ivan Valente, anunciei 3, 4 vezes, e agora que ele vai falar. Boa tarde a todos e a todas. Quem eu sou, está um pouco baixo. Sou. Bem, pessoal, eu acho que esse plenário está pouco energizado. Vamos por fora, Temer. Ele não vai ficar até o fim. Fora, Temer! Fora, Temer! Fora, Temer! Fora, Temer! Fora, Temer! Agora sim. Então, pessoal, eu acho que eles colocaram a seguinte equação: ou reforma da Previdência ou um caos. E é com isso que eles trabalham na grande mídia, é com isso que eles fazem propaganda enganosa, é com isso que eles querem enganar o povo brasileiro. Nós temos que ter a clareza da unidade que nos une nesse momento. Em primeiro lugar, quero me dirigir a todos os deputados e deputadas, senadoras e senadores. A obstrução da pauta que foi aqui proposta, nesse momento, ela tem que ter o seguinte caráter: não tem setorial que vai pedir para votar projeto, não tem região que está precisando de dinheiro. A tarefa principal é derrotar a reforma da Previdência. A tarefa principal é parar o Congresso Nacional. Não venham nos pedir qualquer coisa nesse momento. Em segundo lugar, falta pouco para essa derrota, que é os movimentos de rua, a paralisação no dia 19 e 20, e também todos os aeroportos e cidades que são os locais de moradia dos parlamentares. É isso que interessa, é lá na pressão, embaixo, mostrar que eles não voltam. Em terceiro lugar, nós entendemos que temos que dialogar com a sociedade brasileira. A Previdência é o maior programa de distribuição de renda desse país. A Previdência também contribui para a arrecadação fiscal, mas isso eles não dizem. Então, o que nós temos que falar para o povo brasileiro é: não são os pobres e os excluídos que têm que pagar a conta da crise, são os ricos desse país. Por que não se taxa as grandes fortunas? Por que não se taxa as grandes heranças? Por que não se cobra a dívida ativa? Por que se desonera os ricos, o agronegócio, os bancos, as grandes empresas? Chega de desonerações.
fazer auditoria da dívida pública brasileira. Chega do capital financeiro. Mandar nesse país, e nós temos que ter a clareza que o que se quer é privatizar a previdência pública no nosso país. Por isso, pessoal, a unidade que se coloca para nós é bloquear a pauta, parar o Congresso, parar as ruas, e como alguém já disse, ninguém vai se desarmar. Mas, se eles jogarem a toalha, nós vamos para a rua para comemorar essa vitória, sim. Não a reforma da Previdência. Viva a luta do povo brasileiro, fora dele. Regiane Rodrigues, fala para a CONTAG. Companheiras e companheiros, muito boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar aqui as pessoas que organizaram esse momento importantíssimo, iniciar o ano de 2018, já na luta contra essa proposta de reforma da Previdência. Queria saudar a todos e a todas, me permita, em nome do nosso deputado federal lá do meu estado, deputado Paulão. Enfim, nós da CONTAG terminamos o ano de 2017 mais uma vez nas ruas, nas pressões dos aeroportos, nas audiências públicas, discutindo com os prefeitos e com os vereadores e tentando mais uma vez desmentir esse governo que mais uma proposta, mais uma emenda aglutinativa afirmava que os rurais estavam fora dessa proposta de reforma da Previdência. Isso não é verdade. Essa proposta ainda prevê a exclusão de pelo menos 60% da agricultura familiar do nosso país, além de comprometer de forma radical os assalariados e assalariadas rurais. Então, estamos aqui nesse espaço mais uma vez para reafirmar que nós da CONTAG, junto às nossas 27 federações, continuaremos na luta e na resistência e não vamos permitir que essa proposta de reforma da Previdência seja aprovada. Queria encerrar fazendo uma saudação muito especial às nossas companheiras mulheres e reafirmar que no dia 8 de março, nós, margaridas de todo o país, estaremos ocupando as ruas com uma grande demonstração de força e resistência na luta pela democracia e contra a retirada de direitos. Um abraço da nossa CONTAG e contra a nossa disposição, contra a nossa resistência e não a proposta de reforma da Previdência. Muito bem. A palavra agora é o líder do PSD, deputado Júlio Delgado. Boa tarde. Eu vou pedir um pouquinho de silêncio. Companheiras. Eu acho que tudo que foi dito aqui é só reverberado. Eu quero botar a posição clara do PSB. Estou aqui ao lado da minha companheira e líder Lídice da Mata da Bahia no Senado Federal, com a Janete Camillerini, nossa companheira também lá do Amapá, para poder dar para vocês aqui uma posição do PSB e do que está acontecendo. Saímos por recesso, todo mundo aqui fazendo a mobilização, e eles disseram que iam trabalhar no recesso para poder ampliar o número de deputados favoráveis à reforma. O que aconteceu? Passou o recesso, nós fomos para nossas bases, e o número de deputados, em vez de aumentar, diminuiu. Eles não têm coragem de botar para votar e não vão botar para votar, porque além de tudo nós não vamos deixar. Essa é uma questão. Apelaram para o programa de auditório, para poder dizer que se não fizer a Previdência vai fechar e vai acabar. É isso que eles querem. A privatização do sistema como um todo. E a outra coisa que eles fizeram foi satanizar e acabar com o servidor público como se o funcionário público fosse o capeta e os verdadeiros privilegiados dessa história. Já está provado que não são. Aí no relatório que terminou na CPI do Senado sobre a Previdência, tem um relatório dos grandes devedores da Previdência Social brasileira. E esses que eles dão sustentação são os grandes devedores da Previdência Social brasileira. Eu venho aqui dar uma posição, eu acabei de vir numa reunião com o presidente nacional do PSD. A Lídice e a Janete estavam me ligando para vir no evento aqui, mas eu vim dar uma boa comunicação, uma boa informação a vocês. O PSD vai reiterar possivelmente o fechamento de questão com relação à reforma da Previdência. Não vou votar não. Aquele que desobedecer o partido vai sair, vai ser expulso. Uma outra posição. Tem muita gente aí que está querendo votar contra a Previdência e está querendo
compromisso antes. Para filiar no PSB tem que falar que na reforma da Previdência o voto é não. Senão não entra. O compromisso primeiro nosso é esse, votar contra essa proposta, porque essa proposta não atende àqueles que querem manter a Previdência Pública e não satanizar o servidor público, o funcionário público, aquele que construiu a história desse país e que está sendo satanizado como responsável por isso. Portanto, eu digo aos companheiros aqui, nós vamos continuar nossa luta. O número deles só diminui, o nosso só aumenta. Por isso a gente tem convicção. Essa reforma não passará, porque nem votada ela será. Boa tarde, um abraço a todos. Pelo critério adotado, agora seria uma entidade.